Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer você que está aqui abrindo esse vídeo hoje para acompanhar esse conteúdo. Agradecer se você estiver me seguindo nas redes sociais também, Facebook, Instagram. Provavelmente você está inscrito aqui no YouTube, então gostaria de agradecer você também por estar inscrito aqui no YouTube. Dizer que você é muito bem-vindo aqui para quem se inscreveu essa semana e está assistindo o primeiro conteúdo. Se é o primeiro conteúdo que você está assistindo, convido você a acessar a minha página. Esse vídeo tem uma descrição. Aqui embaixo na descrição tem um link para você acessar. Lá vão ter todos os conteúdos que eu fiz até então. E por que eu estou convidando você a acessar essa página que está tudo centralizado lá? Porque lá ao fim da página, tá, tem um breve descritivo sobre mim, né, como profissional. E ao fim da página tem um campo onde eu convido você a deixar o seu e-mail. Lá, deixando o seu e-mail, você vai receber na sua caixa de entrada de e-mails um e-mail meu, onde eu faço uma orientação para você de boas-vindas, né? E lá, então, eu preciso que você confirme o seu e-mail. O que significa essa confirmação de e-mail? Significa que você está me autorizando a lhe enviar e-mails, né? Aí por que isso é importante, então? Porque eu vou lhe avisar sempre que eu postar um novo conteúdo, porque eu vou lhe enviar algumas planilhas que eu achar interessante, alguns links de material, de matérias que eu achar interessante. Enfim, é uma forma que eu tenho de me comunicar com você, tá? E estar enviando sempre conteúdos para você de uma forma aleatória, sempre que possível, né, pessoal? Enfim, eu ressalto aqui para você que esses conteúdos são conteúdos que eu faço, que eu dedico meu tempo para você, como eu já mencionei anteriormente. Tá? Então nem sempre eu consigo dar a devida atenção, estar lhe respondendo de imediato, né? Então peço desculpas para você por isso, mas agradeço a sua compreensão. Sobre o conteúdo de hoje, pessoal, tem uma solicitação de uma das pessoas que acompanha, uma das pessoas que está inscrito aqui, enfim, é uma solicitação de um dos comentários, como me pediram mais de uma vez, tá? Então eu estou aqui. Eu preparei esse conteúdo de hoje que fala sobre válvulas pneumáticas. Me pediram, por favor, fala sobre válvula pneumática. Então, o objetivo aqui do canal não é simplesmente falar sobre a simbologia da válvula faz isso e tal. Até posso fazer conteúdos assim, mas demanda de muito mais tempo. Então eu falo sobre a parte prática, tá? Falo sobre a parte prática. Que interessa para você. Eu estou falando aqui sempre de custos, eficiência energética, tá? E eu vim trazer esse assunto para você. Então o que eu vou falar hoje aqui? O custo real de uma válvula pneumática, tá? Que válvula seria ideal você comprar e aplicar na sua empresa? Uma válvula standard, ciclo de vida de uma válvula, tá? Quantos ciclos uma válvula trabalha? 40 milhões de ciclos é pouco, é muito? É possível ter válvulas com vida útil maior? É possível, tá? Existe. Eu vou mostrar para você. Todas as válvulas têm 40 milhões de ciclos? Não, lógico que não. Então tem válvulas com tecnologia embarcada que sim, tem essa vida útil. O que seria esse ciclo então? Né? Então tudo isso eu falo no vídeo. Então o custo real de uma válvula pneumática, tá? Entre uma válvula de uma tecnologia embarcada e um produto desconhecido, um produto sem procedência. Será que tem diferença? Eu posso comprar simplesmente o produto mais barato? Enfim, tudo isso eu não vou lhe falar aqui, você deve comprar o produto de qualidade. Não, eu vou lhe mostrar em números. Eu vou lhe mostrar em 1, 2, 3 vezes, tá? Eu vou lhe dar 3 provas de que você precisa comprar pelo custo-benefício, tá, pessoal? Então, esse é o conteúdo do vídeo de hoje. É uma solicitação de vocês nos comentários, tá? Me pediram mais de uma vez e então eu dei uma pausa nos conteúdos de hidráulica para falar sobre conteúdos de pneumática, tá? Então eu espero que você aproveite aqui o conteúdo de hoje. É um conteúdo muito bacana, tem bastante informação, uma riqueza de informação, tá? Então, vem comigo. Pessoal, então aqui o nosso assunto sobre válvulas pneumáticas e o seu custo, né? O custo das válvulas pneumáticas. Logo vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou querendo me referir.
Aqui na imagem, um percentual muito significativo, tá? E realmente é um dado, um parâmetro da indústria. Até 40% da conta de energia elétrica de uma indústria corresponde a ar comprimido, ou seja, corresponde ao consumo de ar. E para isso, como se faz essa conta, né? Eu já recomendo, tá, que vocês voltem a alguns vídeos lá na minha página no começo, assista os vídeos sobre geração de ar comprimido, tratamento de ar comprimido, contaminação por água, tem vários vídeos lá, norma ISO 85731, então tem bastante vídeo falando sobre a parte de geração de ar, né? Então aqui, na verdade, a forma que se tem de medir é através da alimentação dos compressores. Então um compressor, para gerar tantos pés cúbicos por minuto, ele precisa ter lá um motor instalado, na grande maioria motor elétrico de 50 cavalos, 75 cavalos, enfim, tem vários modelos de motor de compressores e de motores elétricos. Então, ou seja, em suma, o consumo dos motores dos compressores de ar, eles podem equivaler até 40% do custo da energia elétrica de uma fábrica. E isso é normal, isso não tem problema, desde que você siga todas as manutenções corretamente, que você esteja ciente de que você não está gerando desperdícios, né? Que você está otimizando o seu custo, tá? Então aqui a gente tem na imagem um bloco pneumático. Esse bloco pneumático aqui, são válvulas modulares, onde você pode ter alimentação, é só uma observação à parte, né? Você pode ter aqui alimentação individual ou em forma de ilha, né? Forma comunicação serial. Então aqui já é uma válvula, para que você possa ter uma noção, uma válvula com uma tecnologia embarcada maior, onde a gente tem uma confiabilidade maior a nível de construção, de vedação, a nível da confiabilidade em relação à estanqueidade contra vazamentos, né, qualidade de produto, vida útil. Mas a gente sabe que esse tipo de válvula ainda não é a predominância na indústria. Então, nós vamos começar pelas válvulas básicas e eu vou tratar do custo básico de uma válvula e explicar um problema para você, tá? Então, hoje a gente trata muito de eficiência energética. Eficiência energética a gente pode alcançar de duas formas. Uma, através de produtos de tecnologia empregada, onde você pode ter produtos de maior eficiência, melhor performance, para que você possa reduzir, por exemplo, potências instaladas e obter os mesmos resultados ou até melhores, tá? Então, tudo isso pode ser agregado através da eficiência energética. Como que você consegue monitorar isso, acompanhar, enfim, através de diagnósticos? Então, nós precisamos ter mensuradores de vazão, de pressão, de umidade na rede de ar, tudo isso você precisa mensurar. Tá? Por quê? Porque além do produto de alta performance, ou aliás, juntamente com o produto de alta performance, você precisa acompanhar uma qualidade do ar comprimido. Um produto de alta performance não vai trabalhar com ar comprimido contaminado, né? Então, com ar pneumático contaminado. Aqui adiante, eu vou tratar das duas coisas, a qualidade do ar e produtos, né? Então, a gente vai ver não o custo em si, em reais, de uma válvula pneumática. O custo hoje, uma válvula custa 100, 200, 300 ou 400. Mas um comparativo entre você comprar uma válvula de qualidade e uma válvula de não qualidade. Tá? A gente até aqui tem falado em eficiência energética, qualidade do ar, performance. Comecei bem com uma válvula de ilha, né, com comunicação serial ou alimentação independente, mas com uma válvula de um valor agregado maior. Mas, como eu comentei, a gente tem que começar do básico. Tá? Então, no básico, nós temos alguns problemas. Vamos lá. Antes disso, tá, pessoal? Antes disso, eu queria apresentar para vocês aqui, antes do básico, a questão do vazamento, que eu tenho comentado para vocês, só para que você possa ter um parâmetro antes de a gente falar um pouquinho mais sobre as válvulas, para você ter um parâmetro e aí sim a gente voltar a tratar das válvulas, tá? Então vamos lá, os vazamentos. A quantidade de ar perdido através de pequenos furos, problemas de folgas, vedações defeituosas, quando somada, alcançam elevados valores. Pessoal, essa
tabela que você está vendo aqui, bem como uma planilha que eu disponibilizei para você. Havia disponibilizado nos primeiros vídeos, está lá no primeiro, acho que se não me engano, no segundo ou terceiro vídeo que eu gravei. Tá? Eu tenho um conteúdo específico sobre isso aqui. Tá? Eu estou trazendo ele aqui para rememorar você, para relembrar você sobre a importância disso aqui. Tá? Mas o conteúdo completo está lá entre o segundo e o terceiro vídeo, acredito eu, onde falo de custos de vazamento do ar. Tá? Então é um vídeo muito bacana, é um desafio que eu fiz lá para você. E logicamente que agora, como o vídeo é um vídeo já de bastante tempo, provavelmente você não vai mais encontrar lá a planilha disponível. Mas eu deixo aqui para você então, para que você solicite nos comentários essa planilha. Se você quiser essa planilha para fazer o desafio, caso você não tenha participado lá no começo, põe aqui no comentário, seja do YouTube, seja do Facebook, seja do LinkedIn, seja do Instagram. Eu quero a planilha. Para quê? Para que eu possa enviar para você essa planilha. Eu vou apresentar para você de que forma que eu vou enviar essa planilha para você. E aí sim você vai poder fazer a sua avaliação própria para ver o que isso está gerando de custos para você. Recomendo fazer isso, tá, pessoal? É muito bacana. Essa planilha aqui eu poderia deixar um link para você, mas eu quero criar uma comunicação com você. Tá? Eu quero entregar essa planilha realmente para quem tiver interesse desta vez. Então, se você tiver interesse, mencione nos comentários das redes. Aí será possível, então, eu disponibilizar ela para você. Vamos lá, vazamentos e perda de potência através dos furos. Tá, pessoal? Então aqui a gente tem um quadro, uma exemplificação de alguns diâmetros de furos, tá, onde será possível a gente calcular o vazamento. Por exemplo, nós temos aqui no nosso quadro, tá, um diâmetro de furo de 1 milímetro, de 3 milímetros, de 5 e de 10 milímetros como exemplificação. E a sua representação em polegadas. Em escape de ar, então, considerando aí 6 bar, tá, nós vamos ter, em média, o furo de 1 milímetro, um vazamento, tá, pessoal, numa pressão de 6 bar, de 1 litro por segundo. O furo de 3 milímetros, aproximadamente 10 litros por segundo. O furo de 27, aliás, o furo de 5 milímetros, 27 litros por segundo, e o furo de 10 milímetros, 105 litros por segundo. Tá? Essa coluna do meio aqui, onde eu estou passando para você. Este consumo, tá? Aqui tem as equivalências em metro cúbico por segundo, em pés cúbicos por minuto, tá? Então, essa equivalência aqui representa nas últimas colunas em consumo, para que você possa gerar esse 1 litro por segundo, significa que você precisa de uma potência, você consumiu 0,4 CV, tá? Para poder gerar esse litro por segundo. Aqui, para você gerar esses 105 litros por segundo, significa que você precisou de um consumo de 44 CVs, ou então 33 kW de consumo para gerar esses 105 litros por segundo. Tá? Então, através agora desta última coluna em kW, tá? 0.3, 3.1, 8.3 e 3.3, a gente vai então fazer alguns cálculos para mostrar para você o quanto gerou cada um. Tá? Então, seguindo aqui, é possível eliminar por completo todos os vazamentos, porém esses devem ser reduzidos ao máximo com uma manutenção preventiva do sistema, que é o que eu vou mencionar para você, sendo verificados, por exemplo, substituição de juntas de vedação defeituosas, engates, mangueiras, tubos, válvulas, aperto das conexões, restauração das vedações de uniões roscadas, eliminação dos ramais de distribuição fora de uso e outras que podem aparecer. Tá, pessoal? Então, vale aqui, com este parágrafo, eu fazer um adendo para você também, que eu estou falando de custo de válvula, mas não somente aí que está a perda de ar, tá? Mas bem como a tubulação, que é um grande vilão, né? A tubulação mestra, as conexões pneumáticas instantâneas, de baixa qualidade, vale ressaltar aqui. Recomendo você mais uma vez voltar lá e assistir o vídeo do desafio, onde eu falo tudo isso com uma riqueza de detalhes maior, tá? Então vamos ao nosso exemplo aqui, propriamente dito, porque isso aqui não estou mais do que relembrando o que você pode vivenciar, o que você pode aprender com mais detalhes lá no outro vídeo.
Então aqui, para um compressor gerar 1 litro por segundo, a uma pressão de 6 bar, ele consome 0,314 kWh. Está aqui na nossa tabela, primeira linha. 1 milímetro de furo equivale a 1 litro por segundo em 6 bar de trabalho. Consome 0,3 ou 0,314, porque aqui está arredondado, kWh. Se a gente considerar o preço do kWh a 0,39 centavos, isso aqui é uma variação, tá? Pessoal, esses dados são dados aproximados, tá? Não são dados precisos, porque vai depender de uma série de questões, como contaminação, como a umidade do ar, enfim. Mas aqui são dados próximos. Então, eu vou considerar um preço de 0,39 centavos de reais o quilowatt-hora. Isto pode variar, tá? Isto estou considerando o consumo industrial. Por exemplo, aqui na minha região, tá? Na cidade onde eu moro, aqui em Criciúma, o preço do quilowatt-hora residencial está na faixa de 64 centavos de reais. Tá? Então, o consumo do quilowatt residencial é muito maior. Portanto, a gente está tratando de consumo industrial, o que já é uma otimização. Portanto, um furo de 1 milímetro e uma rede de compressão de 6 bar trabalhando a 24 horas por dia, ele vaza esse litro por segundo, que equivale a 0,314 kWh. Então, se a gente fizer toda essa conta, o consumo, o preço, 24 dias, 24 horas, aliás, e 365 dias, ou seja, uma máquina que trabalha incessante, regime contínuo, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Claro que nenhuma máquina vai trabalhar nesse regime, vai ter as paradas programadas, tudo, mas, mencionar você, é cálculo aproximado. Ele vai gerar para você, tá, um custo anual de R$ 1.072. Uma rede de ar com 10 furos, aliás, de 1 milímetro. Então, uma rede de ar, pense na sua fábrica, uma rede de ar, um sistema pneumático completo, com 10 furos de 1 milímetro, equivalência, né? Em um ano de trabalho, teremos então o mesmo cálculo de consumo, agora sim os 10 furos, né? Multiplicado por 10 aqui, esse valor, o valor do quilowatt industrial, 24 horas, 365 dias. Teremos então R$10.727, R$10.727,50, tá, de consumo no ano, 10 furos. Aí pergunto para você, 1 milímetro já é um furo pequeno. 10 furos, é possível de ter essa configuração na sua empresa? É possível de a sua empresa contemplar 10 furos com equivalência de 1 milímetro? É possível, claro que é possível. Por quê? Você não necessariamente vai ter 10 furos, mas dificilmente um furo vai ser de 1 milímetro. Tá, pessoal? Geralmente tem furos em todo o perímetro ou por toda a rosca de um tubo, por exemplo, de um cano galvanizado de uma rede mestra. Então isso aí equivale a muito mais de 1 milímetro. Então a gente pode ter furos aí que equivalem, na mesma equivalência, a 5 milímetros nos 3 furos. Aí você já vai ter equivalente a 15 furos de 1 milímetro. Ou isso é uma forma grotesca porque não é assim que se calcula. Mas a gente tem aí tudo muito aproximado, então você vai ter aí, basicamente, não mais os 10 mil, mas você vai ter 15 mil reais de consumo em média no ano, tá? Pessoal, então eu gostaria que vocês gravassem esses números, tá? Se você tivesse apenas um furo, R$1.000. Se você tivesse 10 furos, você teria um custo tudo de 1 milímetro, tá, pessoal? Que é pouca coisa. Você teria R$10 mil aproximadamente de consumo por ano, certo? Gravem esse valor, por favor. Agora sim. Essa aqui é uma válvula básica, uma válvula standard, tá, pessoal? Essa aqui é um modelo de válvula PVN, tá? É desse fabricante aqui, Parker. Mas este modelo de válvula aqui é o modelo de menor custo do mercado desse fabricante. Então ele vai competir com as válvulas da Festo, ele vai competir com as válvulas da SMC, né? Ele vai competir com as válvulas da Bosch Rexroth, que agora é até outro nome, né? Ele vai competir com as válvulas da Norgren, ele vai competir, ou seja, com uma série de fabricantes no mercado, tá? Esta válvula aqui especificamente, estou passando alguns dados para vocês, ela é uma válvula que ela tem uma vida útil na casa de
40 milhões de ciclos, tá, pessoal? Por que isso é importante? Porque isso determina a vida útil de uma válvula, tá? E isso é diretamente proporcional ao custo de uma válvula. 40 milhões de ciclos, tá? Significa que ela vai ter 40 milhões de atuações. Então, se essa válvula nos custar R$200 a válvula unitária, tá? Uma válvula, aqui nós temos vários modelos, nós temos uma válvula duplo acionamento, né, duplo solenoide, a válvula simples solenoide, válvula acionada através de alavanca, através de manopla botão. Então, vamos pegar essa válvula aqui de baixo, que é a válvula simples solenoide, que é a mais comum. Então, vamos considerar que essa válvula custe R$200, tá? E é uma válvula de 40 milhões de ciclos. Se você comprar uma válvula da Festo, tá, ou da Festo, ela vai ter vida útil equivalente à válvula de entrada. Se você pegar uma válvula da Norgren, tá, também posso dizer que também vai ter uma vida útil equivalente. Uma da SMC também, tá? São válvulas conceituadas no mercado. Porém, tá, pessoal, o que acontece hoje? Essas válvulas, elas são válvulas na faixa de 40, 50 milhões de ciclos. E elas têm esse custo de R$200 a R$300, certo? Porém, no mercado, hoje você encontra de válvula de R$100, tá? Talvez até menos, a válvula, sei lá, R$80. Mas vamos considerar que você encontre uma válvula de R$100 no mercado de trabalho. Então, essas válvulas de R$100 não vão ser válvulas de custo unitário, não vão ser válvulas da Parker, não vão ser válvulas da SMC, não vão ser válvulas da Festo, não vão ser válvulas da Norgren. Vão ser válvulas de marcas inferiores, tá? Até porque não seria ético nem de falar aqui, e não tenho nada contra essas válvulas, tá? Tá tudo certo. Tudo é uma questão de análise, tá? A maioria dessas válvulas são válvulas construídas em pequenos fabricantes no Brasil, tá? Poucos, na verdade, e outras importadas da China, tá? As mais baratas importadas da China, da Ásia, vou falar, porque talvez outros países também. Mas vamos utilizar a China como referência. Das válvulas fabricadas no Brasil, eu até posso dizer para vocês que ela tem uma performance ou uma vida útil até um pouco melhor do que as válvulas da China, tá, pessoal? Então, as válvulas da China são válvulas que você não tem informações de vida útil, você não tem garantia de qualidade do produto, você não tem informações de performance, você não tem nada, tá, pessoal? Então é o seguinte, você acha mesmo que você vai comprar uma válvula que veio da China, custando R$100, e você vai ter 40 milhões de ciclos nessa válvula? Negativo. Jamais. Não posso afirmar, mas eu posso dizer para você algumas experiências que eu já vi, tá? Não que eu tive porque vi no campo, né? Mas não que eu tenha aplicado. Tinha um fabricante de máquina, tá? De linha de produção, que montou toda a sua linha pneumática com uma válvula da China. E deu garantia para o fabricante de 6 meses, para o cliente, né, o seu cliente, uma indústria de 6 meses. Em menos de 6 meses, esse fabricante de máquina teve que trocar todas as válvulas pneumáticas. Por quê? Porque elas simplesmente não trabalharam mais. Elas começaram a trabalhar e falharam, começaram a apresentar vazamentos grotescos enormes. Então o fabricante da máquina teve que substituir todas as válvulas pneumáticas. Então você acha, faço uma pergunta para você, você acha que essas válvulas são válvulas de 40 milhões de ciclos? Jamais. Quantos milhões de ciclos essas válvulas trabalham? Ninguém sabe. Então, pessoal, primeiro, que não existe um controle de qualidade nisso, tá? Nesses produtos. Informações técnicas não são confiáveis. Nós não podemos confiar num catálogo de uma válvula da China, sabe, pessoal? Então, você tem que saber o que você está comprando. Então, essas válvulas da China têm, sei lá, 10 milhões de ciclos, 5 milhões de ciclos, acho que nem isso. Tá? Então, vamos considerar que essas válvulas tivessem 10 milhões de ciclos. Essa válvula da China, lá já sendo muito otimista com ela, tá? Que lhe custou R$100. Então, essa válvula da China, se ela tiver 10 milhões de ciclos, tá? Para trabalhar na mesma vida útil dessa válvula da Parker aqui, por exemplo, ou dos melhores fabricantes, você tem que, para ela trabalhar 40 milhões de ciclos, você tem que substituir a válvula 4 vezes, tá? 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões e 10 milhões.
Então você tem que fazer 4 substituições de válvulas para ela poder atender a uma válvula desta aqui. Pessoal, isso tudo são exemplificações, tá? Sofrem variações, mas eu acredito que eu esteja sendo bem claro em relação a isso. Então, 4 válvulas da China que custaram R$100 unitárias, você vai ter um custo, então, aplicado de R$400. Esta válvula aqui, tá? Eu estou informando para você que são válvulas que custam de 200 ou estourando R$300. Então, essa válvula da China saiu barato para você? Negativo. Ela saiu extremamente caro, tá, pessoal? Uma válvula dessa da China para custar barato para você, ela, para empatar em vida útil, teria que custar R$50. Empatar. Aí você vai ter o custo de 4 paradas de máquina, o custo de manutenção do seu mecânico indo lá fazer substituição, uma série de custos, tá, pessoal? Que equivalem aí já a mais de 50% do produto, tá? Do custo do produto da válvula. Então, uma válvula dessa da China, se ela equivale, os outros demais custos envolvidos equivalem a mais de 50% do preço, 50% do preço a R$50 para empatar, 50% já seria 25%. Se ela equivale a mais de 25%, em média, essa válvula, para ela valer a pena, essa válvula da China teria que custar R$20 para você e olha lá. Tá? Estou chutando aqui valores para você. Não é chutando, né, pessoal? Fazendo lógicas, né, deduções lógicas com base em informações, em dados. Então, você consegue comprar uma válvula da China por R$20 hoje no Brasil? Acredito que não. Tá? Então, qualquer válvula da China que você comprar hoje, você vai estar pagando caro, muito caro. Custo muito maior do que você botar uma válvula da Parker, da Festo, enfim, que seja. Essas são as deduções que eu gostaria de fazer para você. Outro exemplo que eu falo para você. Já estive, muitas válvulas dessas pneumáticas são aplicadas em locais remotos, em locais de difícil acesso, locais que você não consegue visualizar. Como, por exemplo, dentro de uma indústria que eu tive, essas válvulas estavam todas no teto da indústria, no forro. Era um frigorífico, e no frigorífico tem as câmeras frias, enfim. E a maioria dos frigoríficos são estruturas metálicas e elas têm, então, as válvulas todas, unidades hidráulicas, válvulas todas aplicadas na parte do superior da fábrica, né, no teto da fábrica, no forro, em cima de estruturas que ficam lá no forro. Não são de difícil acesso, são remotos. Então, eu tive a oportunidade várias vezes, mas uma delas, tá, de subir dentro de uma fábrica desta. E, pessoal, eu pude detectar que todas as válvulas pneumáticas de marcas inferiores, tá, válvulas novas, tá, pessoal, estavam com vazamento interno, tá? E é simples de detectar. Basta você ir no silenciador da válvula ou na linha de escape da válvula e ficar observando a válvula quando o cilindro está em repouso, quando a válvula está fechada, não está em movimento. Você vai ver, sim, ruídos de vazamento de ar. Nesses casos dessas agroindústrias, né, desses frigoríficos, é mais fácil de se observar porque, como está no teto, o barulho da fábrica é menor. Dentro de uma área fabril é difícil porque tem muito barulho, muito ruído, é difícil você detectar. Tá? Mas se você tiver oportunidade, faça isso. Tá? E você vai observar que em poucos dias das válvulas China, né, instaladas, você vai detectar vazamento de ar. Tá? Aí eu lhe faço outra conta, tá, pessoal? Vamos considerar que uma válvula dessa da China tenha um vazamento de ar de equivalente a 1 milímetro. Tá? Será que tem? Com certeza tem. Com certeza. Tá? Então, se nós observamos que um furo de 1 milímetro, lá anteriormente, ele equivale a R$1.000 por ano. Tá? Então, se nós tivermos aí apenas uma válvula, tá, desta com vazamento, ela estaria mais ou menos tendo um custo ou um desperdício. Você estaria jogando fora mais ou menos R$1.000 em um ano. Tá? Se você tiver 10 válvulas da China, estou fazendo suposições, tá, pessoal? Esses valores podem ser maiores ou menores, tá? Que fosse menor, não tem problema. Os números são números astronômicos quando a gente fala de desperdícios, né? Se você tivesse, então, 10 válvulas dessa, você teria um custo de R$10.000 por ano. Lhe pergunto, R$10.000 em um ano, quantas válvulas Parker, Bosch, Scott, Festo você consegue comprar?
Eu falei que o custo de uma válvula é aproximadamente de R$200, então com R$1.000, se você tivesse uma válvula, você conseguiria comprar 5 válvulas da Parker, só com desperdício. Tá? Se você tivesse, então, 10 válvulas da China, você conseguiria comprar 50 válvulas da Parker ou da Festo em um ano, somente com os desperdícios de ar gerados. Tá? Pedi para você gravar os valores lá atrás e agora estou usando esses valores. Tá? É bastante coisa. Se você tiver 10 válvulas desta, só os desperdícios muito provavelmente são equivalentes ao custo e à compra de 50 válvulas de boa qualidade. Tá? Válvulas para 40 milhões de ciclos. Válvulas que você não precisa lubrificar, tá? Porque são outras questões. Por exemplo, essas válvulas aqui, desses fabricantes maiores, todas já são produtos isentos de lubrificação. Tá? Então você tem aí já uma série de vantagens em cima disso, tá, pessoal? E daqui por diante. Então eu já lhe expliquei sobre desperdícios, já lhe expliquei sobre a qualidade do produto, já lhe falei sobre a lubrificação, tá? Então, para você ter uma ideia do número, da série de benefícios que você tem. Pessoal, além disso, tá? Você pode otimizar a performance e a sua aplicação. Por que eu falo isso? Porque aqui eu vou citar tecnologia aplicada no produto, na pneumática. Na pneumática simples, tá, pessoal? Não estou falando de pneumática avançada, estou falando de pneumática simples. A gente falou que uma válvula standard tem na faixa de 40 milhões de ciclos. Tá? Essa válvula aqui da esquerda, você tem onde tem ali o desenho do carretel. Tá? Ele tem uma vedação expansiva radialmente. Tá? Que a partir do momento que há o desgaste da vedação, essa vedação se expande mantendo o nível de estanqueidade dela. Na prática, o que isso significa? Isso é um modelo de válvula, tá? São modelos de válvulas com tecnologia melhor. Tá? É um modelo de válvula com tecnologia melhor, automaticamente isso se resulta em ciclos maiores. Essas válvulas são válvulas de 60, 70 milhões de ciclos, tá, pessoal? Então, válvula de 60 milhões de ciclos. Você tem, então, aí um custo, lógico, do produto maior, talvez R$400, enfim. Mas é um produto que você vai ganhar em ciclos, vai ganhar em redução de paradas de máquina e vai ganhar na quantidade e vai ganhar, aliás, no desperdício que você não vai ter, porque essa válvula é uma válvula de vedação expansiva. Ela vai automaticamente vai desgastando e ela vai expandindo a vedação para manter a estanqueidade e eliminar os vazamentos, tá, pessoal? Então, aqui tem mais um produto de tecnologia aplicada, e aí a gente já não está mais, não seria nem justo eu comparar um produto desse com um produto da China, tá? Não tem como. Então, eu fiz comparação lá de produto, banana com banana, pão com pão, né? Mamão com mamão, comparação de produtos de mesma categoria. Então, aqui nós não temos mais como comparar, e aqui no Brasil não são importadas válvulas da China para essas categorias. Também desconheço o que tem lá na China, talvez até tenha. Aqui à direita nós temos essa válvula com corpo de alumínio, com subbase. Essa é uma válvula que ela tem alguns benefícios, tá? Pelo fato de ela ser uma válvula ISO, tá? Então ela é uma válvula padronizada, de interface padronizada. Aqui você compra as subbases ou os módulos e você consegue, então, ter intercambiabilidade entre válvulas da Parker, da Rexroth, da SMC, da Norgren, Jocomatic, e você consegue ter intercambiabilidade entre todas essas válvulas, porque elas seguem um padrão de assento. Tá? Aliás, um padrão de assento não, um padrão de interface, tá? De comunicação pneumática. Então, são válvulas que você tem aí uma padronização mundial, muito bom, tá? Excelente, isso é uma vantagem. Futuramente nas reposições, se você não tiver uma marca, você pode adquirir outra marca por uma questão de disponibilidade de entrega imediata, esse tipo de coisa, então isso é muito bacana. E a principal característica dessa válvula é que ela tem um assento de cerâmica, tá? Em relação à parte de vedação. O que isso significa? O que isso resulta então, pessoal? Resulta em uma vida útil de 100 milhões de ciclos. Exatamente, 100 milhões de ciclos.
Então a gente está falando aí de um produto com tecnologia pneumática empregada, tá? Um produto de alta vida útil, com estanqueidade, produto de 100 milhões de ciclos. É o suprassumo do mercado na pneumática em relação a ciclos, a vida útil, tá, pessoal? Então aqui é para você conhecer o universo da pneumática, para você entender que a pneumática vai muito além de você simplesmente trocar uma válvulazinha, uma conexãozinha e um cilindrinho pneumático padrãozinho, tá? Você tem como economizar muito na pneumática, como aumentar a vida útil, confiabilidade, uma série de coisas, tá? Então tá aqui para você. Das válvulas anteriores, tá? Todas elas apresentadas aqui, desde a válvula standard, a válvula de vedação expansiva, a de assento cerâmico, todas elas são produtos isentos de lubrificação, tá? Importância então dos componentes pneumáticos sistema non-lube ou isento de lubrificação. As válvulas e cilindros com sistema non-lube não precisam de lubrificação. Elas não poluem o ambiente com exaustão de vapor de óleo. Elimina a necessidade constante de reposição do óleo. Aqui abaixo eu vou mostrar alguns custos. Diminui os gastos, somando ao item de cima. Então, um exemplo de consumo de óleo, tá? Recomendo você voltar vídeos anteriores, porque isso aqui tudo eu já passei em vídeos anteriores, esses custos, e eu estou apenas relembrando para você. Como estamos falando de custos de válvulas pneumáticas, eu procuro ser justo. Eu não falo simplesmente em vida útil, mas sim eu falo de que se você aplicar um produto de qualidade, você também, além disso, tem que ter os cuidados. Mesmo um produto Parker, você tem que ter os cuidados. Tá, pessoal? Até então, eu estive falando somente das qualidades dos produtos. Mas eu vou entrar nos seus cuidados. Eu vou entrar nos cuidados que você deve ter ainda. Tá? Então, se a gente não tivesse um produto desse, isento de lubrificação, em média, tá? 5 gotas de óleo equivale a 1 mililitro. Tá? Então, 5.000 gotas de óleo equivale a 1 litro. Um lubrificador, tá? Um lubrificador desses de lubrifil, pulveriza 3 gotas por minuto, ou seja, 180 gotas por hora. Assim, em 10 horas de trabalho, nós vamos ter 1.800 gotas por dia, tá? Equivalendo um dia de 10 horas de trabalho, e não 24. Se tivermos 10 lubrificadores em um dia de trabalho, trabalhando a 10 horas, tá? Então 10 horas são 8 horas padrão mais 2 horas extras. Então é um turno. Então se tivermos 10 lubrificadores em um dia de trabalho, teremos então 18.000 gotas por dia. 18.000 gotas são igual a 3,6 litros de óleo por dia. O custo do litro do óleo sai a R$ 8,00 óleo pneumático. Saía, tá, pessoal? Não estou desatualizado, tem que observar. Tá? Hoje tem custos aí de até R$ 20,00, tem que observar bem. Então nós teríamos um custo aí de R$ 864,00 por mês e R$ 10.368,00 por ano somente em óleo. Ou seja, se você pôr uma válvula pneumática, Parker, Bosch, Schultz, Festo, válvulas, todas essas são SMC, já são produtos isentos de lubrificação. Tá? Produtos non-lube. Por si só, você já vai partir com um custo de R$ 10.300,00 por ano. Ah, mas e se eu não abastecer tudo isso da forma como está escrito aqui? Se você não abastecer da forma como está escrito aqui, você não vai estar fazendo a correta manutenção. Porque a alimentação com óleo faz parte da manutenção. Tá? Então, a sua vida útil de válvula foi toda para o espaço. Tá? Você vai reduzir aí a vida útil, sei lá, 10%, 5% da válvula. Tá? Então, aí você recai, eu não vou mais entrar no mérito disso, mas você vai recair tudo de novo, aquela questão dos milhões de ciclos que você vai recair lá para baixo. Tá, pessoal? Então, não adianta você ter uma válvula e não lubrificar, uma válvula que você precisa de lubrificação e não lubrificar. Então, além do produto hoje ter essas características de qualidade, vão ter ainda a questão da lubrificação que você não fez. Aí esse é um cuidado que você tem que ter. Então, aqui um recado. Se você tem produto que necessita de lubrificação, você precisa fazer a lubrificação correta, tá, pessoal? O copinho do lubrifil lá, um lubrifil de meia, vamos pegar isso, ou 3/4, o copinho do lubrifil, ele precisa ser abastecido no mínimo uma vez por dia, tá? Ou mais do que isso por dia. Então, se você tem lubrifil com óleo na sua fábrica e você não faz de 1 a 2 vezes reposição de óleo por dia, reveja seus conceitos em relação a isso. Você não está fazendo a correta manutenção. Tá, pessoal? Isso eu posso afirmar para você. Isso são cálculos. Vamos lá, então.
além da qualidade do produto, da reposição de óleo que você precisa fazer quando você não tem produto non-lube, então tem os seus cuidados em relação à qualidade do ar. Dentro do ar pneumático nós temos alguns contaminantes, como o óleo gerado por compressores, a água que já está no ambiente, né? E sólidos que são amorfos, suspensão, pó em suspensão no ar, enfim, tudo que está em suspensão no ar que entrou para dentro pela captação, admissão do compressor. Mas se você não tiver uma rede de ar pneumática em alumínio Transair, por exemplo, em PPCR, né, então você vai ter aí uma tubulação de aço carbono, ou então uma tubulação de inox, você vai ter uma tubulação de aço carbono contaminando seu sistema. Por quê? Efeitos do ar comprimido contaminado, obstrução de orifícios, desgaste de vedações, erosão dos componentes pneumáticos, redução da eficiência de produtividade da máquina, custos elevados com paradas de máquinas. Tubulação de aço carbono, tá? Inevitavelmente, se você somar aí dois fatores, um não tratamento do ar comprimido na entrada quanto a parte de secagem do ar, tá? Faça aqui a observação, pessoal. Volte lá nos primeiros vídeos. Tem um vídeo sobre qualidade do ar, ISO 4406, tem um vídeo sobre o ponto de orvalho, umidade, todos. Nossa, tem vários vídeos sobre isso. Tá? Tudo isso é pré-requisito para o que a gente está falando hoje aqui. Tá? Então, se você não fizer o tratamento devido do ar, tá, vai ter umidade dentro da rede pneumática e isso oxida a tubulação galvanizada. Aço carbono com água não combina. Vai haver oxidação, tá, pessoal? Com umidade vai haver oxidação. Tá? Então você vai ter ferrugem propriamente dita dentro da sua tubulação e aí sim você vai ter problemas sérios, tá? Então não adianta você ter uma válvula também, uma válvula Parker, uma válvula Festo, e você ter aí, não tratar o ar pneumático na entrada, porque a água vai eliminar a propriedade da lubrificação do non-lube. Os sólidos aqui das tubulações vão gerar o desgaste nas vedações, tá, pessoal? Então, fica aqui a dica para você em relação a isso, tá? Você precisa ter esse trabalho de tratamento do ar, certo, pessoal? Apenas fazendo uma observação antes de chamar você para a tela, tá? Aqui o slide da contaminação e aqui o efeito dela, tá? Dentro de uma válvula. Uma válvula tá sob o efeito da contaminação. Aqui à esquerda, óxidos de ferro, tá? Aqui a ferrugem que soltou dentro de uma válvula, tá? E aqui, então, é uma mistura, talvez, de óleo ou graxa da pré-lubrificação com água, tudo contaminado, tá, pessoal? Aqui você vê os efeitos dentro de uma válvula. Inevitavelmente, essa válvula não vai trabalhar. Você sabe que inevitavelmente essa válvula vai dar falha e você então já subentende visualmente que essa válvula é uma válvula que não vai trabalhar, tá, pessoal? Então tá muito claro, a imagem fala por si, sem mais detalhes em relação a isso, né, pessoal? Então agora sim, gostaria de chamar você aqui, a gente está partindo já para o nosso momento final do dia de hoje. Pessoal, encerrando o nosso conteúdo então, queria agradecer você por ter me acompanhado aqui, é bastante conteúdo. Eu sempre procuro, quando vou começar um conteúdo, eu sempre procuro me comprometer comigo mesmo. Olha, eu vou fazer um conteúdo de 30 minutos. Eu não quero me estender, eu vou fazer um conteúdo de 30 minutos. Mas, pessoal, o conteúdo flui, tá? E eu tenho que me segurar para não fazer conteúdos de 2 horas. Então, procuro, a minha meta é não deixar o conteúdo passar de 60 minutos, né, 1 hora. E sempre procuro fazer um conteúdo que ficasse próximo de 30 minutos, mas não consigo. Então, nossos conteúdos sempre são conteúdos de 30 minutos a 1 hora. Tá, pessoal? Então, o conteúdo de hoje está chegando perto de 1 hora. Queria agradecer você ter assistido e fazer um pedido para você, para, além de deixar o seu e-mail lá na página, convidar amigos a compartilhar esses conteúdos aqui com amigos, com conhecidos, com quem você puder compartilhar, porque eu tenho certeza que se você assistiu até o fim o vídeo, pois você está me assistindo aqui, né? Então, se assistiu até o fim o vídeo, você gostou, eu não tenho dúvida disso. São informações muito importantes e mais pessoas precisam saber e merecem saber dessas informações. Então, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, como achar melhor. Compartilhe no WhatsApp.
e convide, tá, essas pessoas também a estar deixando seu e-mail lá. Certo, pessoal? Então, obrigado, até o próximo conteúdo, abraço.